para os nossos palestrantes. Uma boa palestra a todos. O professor Alexandre vai falar ou eu posso começar já? Eu acho que o Alexandre caiu. Eu acho que o Alexandre caiu, Tiago. Tá bem, então acho que vamos lá, então. Vamos, enquanto ele volta. Vocês conseguem visualizar a minha tela em formato de apresentação? Sim, Tiago. Tá bem. Primeiramente, novamente, boa tarde a todos. Falar um pouco, eu me chamo Thiago Brito, sou engenheiro agrônomo, como já foi apresentado, mestre em produção agrícola. Tive o prazer de estudar na época, na altura, né, era a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que agora converteu-se à UFAP. E atualmente estou cursando doutoramento aqui em agronegócio e sustentabilidade na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em associação com a Universidade de Évora. Vou falar um pouco a respeito de um proceeding que foi apresentado agora em maio, num evento do MDPI, que está relacionado com o tema da minha tese, que é chamado LCA, que em português significa Avaliação de Ciclo de Vida, e esse acrônimo em inglês significa Life Cycle Assessment. Da supply chain, da cadeia de suprimentos da soja, produzida no estado do Pará, localizado no bioma amazônico, na Amazônia Legal brasileira. O abstract, que depois eu vou estar também enviando para vocês o proceeding completo, que tem todo o trabalho, de onde ele foi desenvolvido. Então, o que é o LCA de fato? O LCA é a avaliação de ciclo de vida de um determinado produto. Esse produto pode ser uma garrafa PET, uma garrafa de plástico, uma sandália, uma garrafa de bebida, um carro, um navio. Você tem N aplicabilidades para você estar utilizando essa metodologia. Ela é bastante utilizada na indústria, na agricultura agora, também com essa questão das preocupações ambientais, da pegada de carbono, da acidificação do solo, dos custos, eutrofização de custos hídricos. Os consumidores estão exigindo bastante saber como que foi produzido aquele determinado produto e qual o impacto ambiental que ele acarretou no ambiente onde ele foi produzido e onde ele foi transportado, armazenado. Então, o LCA basicamente é isso. Antigamente, nós basicamente tínhamos um modelo de produção que era bastante horizontal, digamos assim, ou vertical, de um determinado produto que você utilizava, por exemplo, uma sandália. A sandália quebrou o cabresto, igual se fala lá no Nordeste, você jogava ela fora e não se preocupava depois qual era a destinação que teria para aquele produto. Mas nas últimas décadas, e principalmente nos últimos anos, está tendo essa conscientização para você reutilizar os produtos, fazer uma reciclagem. Então, essa imagem aqui à direita, nós temos uma economia circular, digamos assim, uma produção circular dos produtos, que é o quê? Tem alguém com o microfone ligado? Pronto. O que acontece? Qual é o princípio da economia circular? Você tem uma matéria-prima, você transporta essa matéria-prima, por exemplo, o Brasil atualmente ele tem um insumo, um input, digamos assim, que ele é bastante dependente, que são os fertilizantes. Então, por exemplo, um fertilizante, um fosfato, um potássio que é produzido, por exemplo, na Bielorrússia ou no norte da África, ele é transportado até o Brasil para ser utilizado na cadeia de produção de um determinado produto agrícola. Então, você faz o transporte dessa matéria-prima, depois existe a produção daquele bem. No caso, por exemplo, o que nós estamos a falar aqui são os grãos de soja, mas poderia ser um cereal, um milho. Depois você distribui esse produto para o mercado, depois o consumidor vai fazer uso daquilo e depois você tem que dar uma destinação para aqueles resíduos. Por exemplo, no caso da soja, tem aquela impureza que sai no armazém, no silo, tem as embalagens, você tem que dar uma destinação apropriada para aquele produto.
Então, por exemplo, os sacos plásticos você pode estar reutilizando em novos produtos. Então, como se trata de matérias que supostamente são finitas, digamos assim, vão chegar mais cedo ou mais tarde, principalmente os plásticos que são derivados de petróleo, vai chegar um momento que não vai ter matéria-prima para se produzir aquilo. Então, o ideal é você estar otimizando e reutilizando para causar um menor impacto e até economizar no bolso. Então, esse é o princípio do LCA. Você faz a avaliação do ciclo de vida e quantifica qual o impacto ambiental daquele determinado produto. E ele é baseado em 2 ISO, o ISO significa International Standards Organization, e são basicamente 2 ISOs que regem o LCA. É o 14040, que é o enquadramento e os princípios, e os requerimentos, digamos assim, e as diretrizes de como se aplicar num determinado produto. Neste caso, nós estamos a falar aqui da cadeia da soja. Então, atualmente, no contexto global, uma visão geral, digamos assim, são basicamente 3 países que dominam a cadeia de produção da soja. Em 2018 e 2019, nessa safra, os Estados Unidos eram o maior produtor até então. 2019 e 2020, o Brasil conseguiu ultrapassar os Estados Unidos na produção de soja, com 126 milhões de toneladas, enquanto que em 2020 e 2021, o Brasil aumentou um pouco mais essa distância, digamos assim, foi a 133 a expectativa de produção global, produção do Brasil de soja, 133 milhões de toneladas. Então, além de ser o maior produtor, o Brasil é o maior exportador, é o nosso principal produto agrícola, produzido no Brasil e exportado, digamos assim. E só uma curiosidade, por exemplo, nessa safra 2020 e 2021, que ainda está sendo contabilizada, os números, a produção global, a produção mundial, é em torno de 361 milhões de toneladas. E esses 3 países, Brasil, Estados Unidos e Argentina, eles correspondem a aproximadamente 81% da produção mundial de soja. E outro ponto que vale citar, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Para você ter uma ideia, a China também está entre os 5 maiores produtores, mas ela consegue produzir apenas 15 milhões de toneladas, enquanto que ela é o maior consumidor mundial de soja, e por ano ela consome aproximadamente 100 milhões de toneladas. Então, isto tem 85 milhões de toneladas que ela tem que importar de algum lugar, e o Brasil é a principal origem, digamos assim, desse produto. Mais de 60 milhões de toneladas que a China importa de soja do Brasil. Então é muito importante nós mantermos esse parceiro comercial. Nós não podemos tratar ele na ponta do pé igual algumas pessoas gostariam. Porque senão o impacto nessa cadeia da soja ia ser brutal para os agricultores e para a balança comercial do Brasil, que inclusive atualmente é uma exceção, digamos assim, porque a maior parte dos países, principalmente aqui na Europa e os Estados Unidos, eles têm uma balança comercial deficitária em relação à China. Isto é, a China produz as bugigangas deles lá, os produtos industrializados, plástico, enfim, a maior parte da matéria-prima vem de lá, componente eletrônico, de telefone, de computadores, são todos produzidos lá, basicamente, e os países mais importam produtos de lá do que vendem, e o Brasil é uma exceção. O Brasil mais vende, principalmente produtos agrícolas, do que importa da China. Então, nós temos um superávit positivo nessa balança comercial. Nós aplicamos a avaliação do ciclo de vida na cadeia da soja, e nós, concomitante a isso, nós também fizemos um chamado Land Use Change, né, a mudança de uso do solo nessa área do estado do Pará, para saber também qual o impacto ambiental, basicamente, qual foram as migrações que houveram nos últimos 20 anos de transição. Uma área que antigamente poderia ser pastagem, ela foi convertida, ela estava degradada e foi convertida em soja, ou uma área que era vegetação nativa e passou a ser soja, ou uma área que era soja e depois virou área de pousio. A Embrapa desenvolveu uma metodologia que consegue quantificar, não só para a soja, mas para qualquer cultura agrícola,
por exemplo, a cana-de-açúcar em Pernambuco, você consegue calcular esse LUC, esse Land Use Change, através de um arquivo R ou de um Excel, que também eu vou estar passando o link para vocês, que de repente, se alguém tiver na pesquisa ou tiver alguma curiosidade de saber, por exemplo, a pecuária em Pernambuco, qual foi a mudança de uso de solo que teve nesses últimos 20 anos, através desse ficheiro, desse arquivo Excel, você consegue contabilizar. O método que nós utilizamos de LCA, nós utilizamos o Recipe Midpoint e o IPCC, que é o do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 2013. Esse do IPCC, basicamente, ele contabiliza a pegada de carbono, digamos assim. A pegada, quando nós falamos de pegada de carbono, não é pegada de segurar, de agarrar, é a pegada como se fosse a marca do pé, o rastro que você está deixando para se produzir aquele produto, então quanto que teve de emissões de carbono para a atmosfera. Nós sabemos que o carbono é a moeda, digamos assim, que é o valor padrão para você quantificar as mudanças climáticas através dos gases causadores de efeito estufa. Por exemplo, o nitrato é bastante impactante para o aquecimento global, então eles fazem uma conversão, digamos assim, uma quantificação. Por exemplo, uma molécula lá do nitrato é o equivalente a quantos de carbono. Eles fazem esse tipo de conversão. E o BR-LUC Model, que é esse que está associado à mudança de uso de solo, que a Embrapa desenvolveu, que eu vou estar encaminhando para vocês também. Quando se fala em LCA, existem dois escopos, que é o que aí está em inglês chamado Cradle to Grave Scope, que é do berço ao túmulo, que é o que nós, no caso, contabilizamos, ou você pode fazer o Cradle to Grave, que é Cradle to Gate, que é do berço ao portão, por exemplo. Você produzir a soja até o portão da fazenda. Passou do portão a fase de transporte para um armazém ou para o porto, não é considerado, então seria um escopo Cradle to Gate, se nós fizéssemos dessa forma. O que nós fizemos aqui foi um Cradle to Grave, mas contabilizando essa fase da produção agrícola, dos insumos que são utilizados, os inputs, calcário, fertilizantes, sementes, os pesticidas, o diesel utilizado no transporte, na colheitadeira, nos tratores para fazerem as pulverizações, e as etapas aqui embaixo, né? O preparo do solo, a fertilização e semeadura, as etapas dos estágios fenológicos, do desenvolvimento da cultura, até chegar à colheita. Nós consideramos todas essas fases, mas o transporte até o porto de carregamento. Isto é, essa soja é produzida aqui no estado do Pará, no bioma amazônico. Existem, a princípio, que nós consideramos aqui duas opções de saída, que foi para o porto de Barcarena, que fica mais ou menos perto de Belém, uns 100 quilômetros de Belém. E a segunda opção seria mandar essa soja para o porto do Tegrã, que é lá no Itaqui, em São Luís do Maranhão, que já é no estado vizinho, no Nordeste. Aqui são as distâncias percorridas e o modal de transporte utilizado, isto é, o modal quando se refere a se é transporte rodoviário, através de caminhões, ou transporte ferroviário. E também esse porto de embarque, digamos assim, que é São Luís ou Barcarena, que é lá em Vila do Conde, no Pará. Então, existem dois polos de produção que foram considerados, que foi o polo de Paragominas, que é no nordeste do estado do Pará, e o polo de Redenção, que fica no sul do Pará. E tem as distâncias em quilômetros, e o modal que foi utilizado. A soja, por exemplo, produzida em Paragominas, ela teve duas opções de transporte. Você mandar essa soja direto de Paragominas até o porto no Pará de Barcarena, que dá 351 quilômetros. Você mandar essa soja de Paragominas até Porto Franco, no Maranhão. E em Porto Franco você tem um transbordo para colocar essa soja no trem, e do trem você levar 783 quilômetros até São Luís. Então dá uma distância percorrida total de 1.189 quilômetros. E em Redenção você tem duas opções também. Você pode mandar essa soja direto para Barcarena, que
ia percorrer de caminhão 827 quilômetros, ou a outra opção é você mandar essa soja para São Luís através do transbordo em Palmeirante, no estado do Tocantins. Então você vai 305 quilômetros no caminhão, chega em Palmeirante, essa soja ela é passada para o trem, para o comboio lá, e por exemplo, no trem, cada vagão é capaz de transportar 92 toneladas, enquanto um caminhão rodotrem ou bitrem, ele pode transportar, um rodotrem, ele pode transportar entre 43 e 45 toneladas de soja. Isto é, então, cada vagão do trem consegue levar 2 vezes mais que um caminhão. E a distância, neste caso, de Redenção até São Luís, daria 1.306 quilômetros. Enquanto que para Barcarena, no próprio estado do Pará, dariam só 827 de caminhão. E aqui embaixo, nós temos a quantificação das emissões de carbono, né, de quilograma de CO2 equivalente por quilograma de soja percorrido, quanto que vai emitir em função do modal. Então, por exemplo, a soja aqui produzida de Paragominas para Barcarena foram só 0,049 kg de CO2 por quilômetro percorrido. Claro, a distância é menor, 351 quilômetros. Enquanto você mandar essa soja para São Luís, ela ia percorrer 1.189 e ia utilizar 2 modais, que seria o caminhão e o trem, ia fazer uma emissão muito maior, ia dar 100 e poucas gramas de CO2 até São Luís, então ia causar um impacto muito maior se você utilizasse esses 2 modais, o rodoviário e o ferroviário. Mas já a soja produzida em Redenção, no sul do Pará, ela foi mais viável você transportar para São Luís. Por quê? Para São Luís, apesar da distância ser maior, aqui nós temos 1.306 quilômetros percorridos, e você utilizando 2 modais, ela emitiu muito menos CO2 para a atmosfera do que você mandar essa soja diretamente para Barcarena. Por quê? Porque você percorreu muita pouca distância de caminhão e mandou a maior parte do percurso de trem, 1.001 quilômetros. E nós sabemos que o trem, ele consome muito menos combustível, ele tem uma performance muito melhor, porque você consegue levar mais produto e você tá causando tem uma pegada de carbono muito menor do que se você mandar essa soja para Barcarena diretamente de caminhão, que você, apesar da distância ser um pouquinho menor, você tem uma emissão de carbono muito maior na atmosfera. Então, compensa mais você levar essa soja diretamente para São Luís, apesar da distância ser maior. Aqui são os impactos, né, dos resultados que teve para se produzir 1 quilo de soja, que foi a nossa unidade funcional. Isso é que é impactado. Então, por exemplo, nós temos as aplicações de fertilizantes, aplicações dos defensivos agrícolas, a fertilização, a roçadeira, no caso, se for para utilizar, a grade para você passar no solo, os transportes que são feitos dentro da própria propriedade, de máquina, o trânsito de um lugar para o outro, semeadura, calcário, ureia. Então você tem os resultados aqui, basicamente, de cada variável, digamos assim. No caso da cultura da soja, no estado do Pará, geralmente são feitas 4 aplicações de fungicida, aproximadamente 2 aplicações de inseticida, porque 97% da soja produzida no estado do Pará é transgênica, então é a soja que veio com aquela tecnologia que eles estão chamando agora RR2, que ela, além de ser tolerante ao glifosato, ela também é tolerante a alguns lepidópteras, algumas lagartas. Então você faz 2 aplicações de inseticida, mas basicamente é para percevejo, porque o percevejo é uma das principais pragas da cultura da soja. E só o título de curiosidade, a fertilização, você utiliza mais ou menos 100 pontos de fósforo, entre 100 a 125 pontos de fósforo por hectare e 70 a 100 pontos de potássio.
Nitrogênio usa 6, 7 quilos de base durante a semeadura, mas você faz a inoculação, então você poupa bastante nitrogênio se comparado com a soja que é produzida nos Estados Unidos, que não faz praticamente uso, porque eles estão fora do trópico, digamos assim, e a soja deles é produzida com bastante uso de ureia e tem uma pegada de carbono muito maior do que a soja produzida no Brasil. Aqui são as categorias de impactos ambientais, o somatório de todas essas daquelas variáveis, daquelas fases. Então, você tem uma ocupação para se produzir 1 kg de soja, você utiliza mais ou menos 3,25 metros quadrados, né, num ano. As mudanças climáticas, então, para se produzir 1 kg de soja, nessa zona você emitiu aproximadamente 483 gramas de CO2 equivalente. Ecotoxicidade da água fresca, digamos assim, tem esse impacto que é em DCB equivalente, que é a unidade de referência. Eutrofização, a toxicidade humana, porque usa alguns produtos à base de cobre também. Então, você tem esses resultados, camada de ozônio depletion, acidificação terrestre e ecotoxicidade terrestre. Então, esses são os valores. E tem aqui do lado, esse main rod spot, né, o principal fase de onde ocorre o processo, né, de maior impacto, digamos assim. É a fase agrícola, para essa variável aqui, MFPF, que é a toxicidade humana e a ionism radiation, é a fase da produção do fosfato, do fertilizante, também tem um impacto muito grande. E a fase também aqui da confecção da colheitadeira, ela é a mais impactante aqui na depressão da camada de ozônio depletion. Aqui foi o cenário da mudança de uso do solo. A metodologia da Embrapa, ela descreve 3 hipóteses, digamos assim, um cenário mínimo, um máximo e o proporcional, dessas mudanças de soja, digamos assim, do que tinha nos últimos 20 anos, que eu considerei. Então, por exemplo, aqui, a soja, antes de 1999, no estado do Pará, tinha apenas 1.238 hectares. Então, em menos de 20 anos, essa área aumentou para 545.227 hectares de soja. Então, é um aumento brutal. Então, só resumindo, ela faz essas conversões, digamos assim, de cenários, o mínimo, o máximo e o proporcional do look. Então, por que é muito importante você fazer esse tipo de cálculo? Porque nós sabemos que no bioma amazônico nós temos uma quantidade de carbono, que eles chamam carbon stock, imobilizado na floresta, nas árvores, no subsolo, na matéria orgânica do solo. E a partir do momento que você faz esse tipo de desmatamento, digamos assim, essa conversão para você plantar soja, aquele carbono que estava imobilizado na biomassa vegetal, ele vai ser liberado para a atmosfera, se você tocar fogo, da própria decomposição dos micro-organismos. Então, não é legal você fazer esse tipo de conversão, de você estar pegando a floresta e tá botando abaixo para plantar soja. Então, o que acontece? O ideal é você pegar uma área que já tenha sido aberta anteriormente, uma área de pastagem, uma área que tenha alguma outra cultura, e você esteja utilizando para produzir a soja, digamos assim, mas não pegar a floresta nativa. O sistema de produção, né, a fase agrícola, ele teve a maior parte dos impactos, né, ele esteve presente em 8 categorias de impacto. A soja transportada de redenção, como nós já falamos, ela converge melhor para o Porto de São Luís, por conta da menor emissão de CO2, basicamente por conta do uso do transporte ferroviário. Como já foi falado anteriormente, cada vagão transporta aproximadamente 92 toneladas, e um comboio na locomotiva ele pode ter até 80 vagões em cada trem, então pode levar 7.400 toneladas de uma só vez. Enquanto um truque, né, um caminhão,
ele pode levar, dependendo se for bitrem, rodotrem, ele pode levar entre 32 e 50 toneladas de cada vez. E isso causa fila e é mais difícil. E o frete também, principalmente agora que no Brasil teve um aumento dos combustíveis, o frete está muito caro. O Pernambuco a gente sabe também que é um grande produtor de aves, principalmente aí no Agreste, e vocês consomem muito matéria-prima, por conta que a soja é a principal fonte de concentrado, de proteína, o milho também é uma fonte de energia, e esse transporte rodoviário está muito caro, está encarecendo bastante. E a soja produzida em Paragominas, ela converge melhor para o porto de Barcarena por conta da distância, que é muito pequena, ela vai de caminhão e são só 300 quilômetros, enquanto se fosse para puxar essa soja para São Luís, você tinha que levar 400 e poucos quilômetros até Porto Franco, mais 800 e poucos quilômetros até São Luís. Então a emissão ia ser brutal de carbono, e sem falar o custo do frete. Considerando essa metodologia do Land Use Change, da mudança de uso do solo, ela usa basicamente o desmatamento, ela contabiliza o desmatamento feito, a conversão dos últimos 20 anos, e essa metodologia ela penaliza bastante as novas áreas de fronteiras agrícolas, né? Então, basicamente, essa soja na região norte e nordeste do Brasil. Então, mas bastante esforço está sendo feito por parte de alguns stakeholders, né, algumas partes interessadas no Brasil, para você minimizar essa pegada de carbono, porque a gente sabe que o Brasil está em evidência e algumas cadeias de compradores aqui no exterior, eles não querem adquirir um produto que tem esse selo, essa pecha, de que esse dado produto ele esteja contribuindo com o desmatamento da Amazônia. Então, por exemplo, aqui Gibbs dá um exemplo que ele destaca que após a moratória da soja, a expansão dessa cultura no bioma amazônico, ele foi destinado basicamente para áreas já previamente desmatada. Então, a área que era de pastagem, que estava degradada, ela foi convertida em soja, ao invés de você estar desmatando a floresta para se plantar soja. Somente 1,9% da soja cultivada no estado do Pará, ela foi alocada em área desmatada após 22 de julho de 2008, que é quando está vigorando a moratória da soja. Isto se deve à moratória, que tem um alvo, tem um objetivo de garantir que a soja produzida no bioma amazônico, quando ela for vendida, ela não está associada ao desmatamento da floresta. Então, isto é, eu trabalhei no Brasil na Bunge, que é uma multinacional americana, como assistente comercial, comprando soja no Tocantins, e antes de vir para cá eu trabalhava na Cargill, também é uma multinacional americana que também compra soja lá no estado do Pará. E essas tradings, elas têm esse compromisso, elas têm uma certificação, uma rastreabilidade, de não comprar essa soja que ela é oriunda de desmatamento no bioma amazônico após 22 de julho de 2008. Como é que é feita essa rastreabilidade? O INPE, no Brasil, ele disponibiliza, ele faz essa monitorização junto com algumas outras sociedades, e disponibiliza um shapefile, que são aqueles arquivos que dá para se abrir no QGIS ou no ArcGIS, com o shape, com o polígono do desmatamento daquela área. Então o satélite passa imaginando mensal ou cada 15 dias, dependendo do tipo de satélite, e eles vão constatando através do PRODES, aquele desmatamento em tempo real. Então, ok, se a pessoa for lá e plantar a soja, eles conseguem destacar, conseguem perceber que aquilo ali foi plantado com soja, naquele polígono, e o produtor, dono daquela área, ou arrendante daquela área, ele fica penalizado automaticamente no sistema da companhia que compra esse produto, da multinacional ou da signatária do protocolo. A pessoa não consegue fazer a comercialização desse produto para exportação. Então, tem esses mecanismos de controle. Isso também junto com o Ministério Público, que eles chamam Protocolo Verde de Grãos. Então, eles se reúnem periodicamente. Então, vários setores, as ONGs também, o Greenpeace, eles se reúnem e fazem esse tipo de debate e esse tipo de discussão. Concluindo, as simulações foram feitas com o RESPO Midpoint, que é a metodologia que nós utilizamos, e o sistema de produção é o principal hotspot, né, o principal contribuinte na maior parte das categorias de impacto ambiental.
Nós sugerimos que o modal ferroviário ele tem que ser promovido, tem que ser construído novas ferrovias, por exemplo, Pernambuco também, que não tem muito a ver com a questão da soja, mas, por exemplo, tem a ferrovia, aquela que passa próximo de Serra Talhada, que acho que é a Transnordestina, aquilo ali tinha que ser reativado, tinha que ser concluída para estar otimizando também a comercialização de produtos, basicamente ali não só da região do São Francisco, que produz um dos maiores produtores de fruta no Brasil, mas de outros bens também, que estaria dinamizando a economia da região, e sem falar que o impacto ambiental, essas emissões de carbono seria muito menor, e o frete, ele é um frete muito menor, se comparado com o rodoviário, e você consegue otimizar porque você transporta mais produtos até diretamente o porto de Suape, e de lá você poderia estar exportando esse bem para o estrangeiro. O LUC, né, a mudança de uso do solo, foi o principal responsável pelo potencial de aquecimento global, que é a categoria lá das emissões de gases causadores de efeito estufa, ao longo de toda a cadeia da soja, especialmente quando a terra ocupada estava sendo utilizada, tinha floresta e foi desmatada para se cultivar a soja. Então eles fazem esse cenário hipotético para fazer esse tipo de cálculo, né? O custo que você tem e esse impacto que você tem para você tirar remover, eles chamam suprimir aquela vegetação e estar cultivando a soja. Então não é vantajoso se fazer esse tipo de coisa. Aqui tem algumas referências. Aqui só uma curiosidade, são os portos de Barcarena, na região do entorno de Belém. Aqui está a capital do estado do Pará. E basicamente os portos aqui são tudo de multinacionais, são tudo privados. Aqui tem o Tefron, que é o Terminal Fronteira Norte, que é da Bung, em conjunto com a AMAG, que é do Blairo Maggi, do Mato Grosso, já foi ministro da Agricultura. A Hidrovias do Brasil, que é uma multinacional que tem no Paraguai também, mas que é prestador de serviço logístico. Aqui é Barcarena, que é a vilazita bem pequenita. O porto da Hidronorsk, que é uma norueguesa que exporta bauxita. Aqui tem um porto da Glencore, que é uma multinacional suíça, mais ADM, que é uma multinacional americana. Aqui a Cargill está construindo o porto dela. Não sei agora se já foi concluído ou não. E aqui a Lowe Dreyfus está construindo o porto dela aqui na Ilha do Marajó, do outro lado. Então daqui, aqui não é mar, aqui é rio, já sai no mar, na desembocadura, e daí já sai na linha do Equador, basicamente. A soja exportada por essa região, ela converge muito melhor do que uma soja no porto do Sul, lá em Paranaguá ou em Santos, por conta da distância para esses principais mercados consumidores. Aqui você já está praticamente na linha do Equador, você atravessa o canal do Panamá, já está no Pacífico, já pode puxar essa soja para a China, ou você está mais perto da Europa também, justamente porque já está rente à linha do Equador. E obrigado. Alexandre. Oi, estou aqui. Deu um bug no começo, mas voltei. Né? Desculpa lá, eu falo bastante aí. Não sei se deu para pegar. É assim, quando a gente precisa dar errado. Bom, minha gente, boa tarde para vocês, né, que eu não consegui falar direito. Né, eu queria começar só para fazer uma apresentação extra do Tiago, porque eu acho importante falar isso para vocês. Eu acredito que tem muita gente no primeiro período aqui, né, Kedman? Né, falar para vocês, né, o Tiago, ele formou lá no Maranhão, né, Tiago? UFT, Federal do Tocantins, mas eu sou maranhense. Isso, Tocantins, é isso mesmo, estava misturando, ele formado em Tocantins e veio trabalhar aqui com a gente na produção agrícola, né, então a gente se conheceu durante a disciplina, e o Tiago, não é missa de corpo presente não, mas a gente tem que falar, né, passou por aqui e ele tem um perfil diferente, tá, minha gente? Eu gosto de falar do perfil do Tiago porque é incomum, né? As pessoas muitas vezes têm medo de trabalhar, e o Tiago trabalhava, largou o emprego, foi estudar, fazer mestrado. Durante o mestrado apareceu uma oportunidade, largou o mestrado não, ele acabou a fase obrigatória, né? Deixa o professor na mão.
foi trabalhar e terminou, voltou para a parte de produção de grãos, que ele trabalhou sempre com a parte de produção de grãos, e terminou o mestrado trabalhando durante a produção de grãos. E aí apareceu a oportunidade para estudar, largou o emprego de novo e foi estudar. Então, é um perfil que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente cria esse conflito na universidade, que aquele cara que faz mestrado, doutorado, é um cara desconectado do setor produtivo, né? E está aí o Tiago mostrando, e eu tenho uma historinha, eu gosto de contar história, né? Quer não sabe que eu conto história, mas eu tenho uma historinha para contar em relação a isso, que mexeu muito com minha cabeça quando eu era estudante de doutorado, né? E o Tiago simboliza bem esse perfil que não é difícil. Vou contar logo a história, vou contar logo. Tá? Eu era aluno de doutorado e estava nesse conflito, né, entre trabalhar em usina e fazer doutorado. E aí eu encontrei num congresso lá no Sul, estava dividindo o banner do lado, um cara que estava no doutorado também. E eu todo empolgado, porque eu já estava empregado, já era professor da Federal Rural da Amazônia, né, e estava lá, terminando o doutorado, mas já era empregado lá na universidade. E perguntando para o cara, que também estava na mesma situação, o que é que ele ia fazer da vida. Né? E o cara olhou assim para mim, achando meio estranha a pergunta, e disse, não, eu vou voltar para a roça. Né? Minha família é produtora de soja, produtora de grãos, eu estou terminando o doutorado, mas eu vou voltar para a roça. Né? Então, isso na época mexeu muito comigo em relação a essa coisa que a gente acha que são perfis diferentes. Quando o Tiago falou, e a gente de vez em quando ainda conversa, do doutorado, desse trabalho que ele está fazendo, eu achei muito interessante trazer para aqui, porque a gente está vivendo um momento difícil, e a gente às vezes fala e acha muita, né, e está na moda todo mundo achar tudo, mas a gente tem indicadores científicos para mostrar impacto, mostrar nossa capacidade de uso, mostrar o que pode, até onde pode, quais são as consequências, e o Tiago está mostrando isso bem no trabalho dele de doutoramento, tá? Doutoramento não está errado, não é porque ele está em Portugal, não. Não vou fazer bullying, não. É em doutoramento mesmo. Né? Então, é bem interessante isso. Eu só queria mostrar para vocês 3 slides que eu mostro normalmente nas aulas de introdução à agronomia, né? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer e para conectar com a palestra do Tiago. Eu tenho umas perguntas, né? Eu não vou falar muito, não vou fazer palestra feita o Tiago fez, eu acho que ele é que está trazendo a novidade, eu já sou figurinha batida na universidade, né? Mas eu tenho umas perguntas e umas provocações para fazer logo depois. É rapidinho, só vou mostrar 3 slides aqui. Pronto. Professor, só rapidinho, só para contextualizar, para facilitar um pouco a ideia dessa produção da soja, se eu puder compartilhar um minutinho também aqui. Isso. Minha tela, enquanto o senhor vai abrindo aqui. Só para situar onde que está esses portos, onde que está essas zonas produtoras, consegue visualizar a tela? Ainda não. Eu até coloquei no trabalho original do Tiago, fala especifica o estado do Pará. Né? E aí eu pedi para o Tiago, tira o estado do Pará e coloca a região da Amazônia Legal. Sim, exatamente. Para nós que estamos aqui no norte, nordeste é norte do Brasil, mas mesmo para a gente acha que toda a região da Amazônia é uma grande floresta. Né? E nessa região é bem diferente. Né? Não quer dizer que está certo ou que está errado, mas sempre existiu uma atividade agrícola que cresceu. Sim, sim. Né? E não quer dizer... Só para ter uma ideia, essa Amazônia Legal chamada, isso foi decretado na época do Getúlio Vargas. Ele fez o decreto, então, por exemplo, a Amazônia Legal tem os 9 estados, se eu não me engano, da Amazônia, mais ali o Mato Grosso, que está na região centro-oeste, o Tocantins ali no norte, ok, mas é muito cerrado e tem um bioma de transição, e o Maranhão também, que a gente sabe que aquela parte oeste do Maranhão, ele é bioma, a vegetação, a característica dela é toda amazônica. Então, a Amazônia Legal é basicamente isso, ela pega essa borda e é um bioma de transição. A hora você está andando, é como em Pernambuco aí, tem o brejo de altitude, você está no brejo de altitude, desce um pouquinho, já está no agreste, e assim, é uma zona de transição. E é importante porque a gente, além de ter essa impressão que é tudo floresta, não quer dizer que tem floresta demais, não é isso. O trabalho de Tiago está mostrando isso, essa relação de uso, de até onde a gente pode usar. Sim. Mas existe uma cadeia produtiva, esse porto, essas imagens que o Tiago mostrou aí, quem tiver oportunidade um dia vão conhecer,
né? Ele está dizendo que é um rio, mas é um rio na perspectiva de quem mora lá. Para a gente é um mar. É quase um mar também. Aqui professor, ó, por exemplo, antigamente os portos do Brasil, eles eram todos os principais, a gente já sabe que é o maior da América Latina, é o de Santos aqui, de Paranaguá, aí era tudo saturado aqui. A gente sabe que o Brasil chegou a uma determinada época, no começo do século XX, o Brasil começou a desenvolver no Centro-Sul, no Nordeste, que já foi muito vanguarda na época do Pombal, ficou um pouco assim de lado. Agora, o que acontece? A onda do momento são a saída pelo Arco Norte, que eles chamam. São esses portos aqui, aqui em Porto Velho, aqui em Taquatiara, no Rio Amazonas, aqui em Santarém, aqui em Barcarena, que é próximo de Belém, São Luís, aí pega o arco dessa exportação de soja. Exatamente, tem Suape aqui, que também essa soja aqui produzida no Piauí, que está aqui, se a ferrovia transnordestina ela fosse concluída, essa soja era para estar saindo aqui para o Suape. Entendeu? Isso. E está gerando divisa para o estado de Pernambuco. E aqui, por exemplo, a Bahia tem Candeias, ali, aquela zona ali também tem um porto do como é que eles chamam? Caratu, Icatu, alguma coisa assim. Arati, Acati, alguma coisa assim. Que também essa soja, o oeste da Bahia é o maior produtor de grãos do Nordeste. Muito grande, mais de 3 milhões de hectares de soja que tem aqui, é um potencial muito grande e sai por cá. Aracati, alguma coisa. Então, o que acontece? Toda a soja que está no paralelo 14 aqui, de latitude, que passa aqui mais ou menos na região de Sinop, Sorriso, ele converge para sair pelo Arco Norte. O custo do frete é mais barato, você já está perto do canal do Panamá, tá aqui assim, e já está no Pacífico, e você emite muito menos carbono para a atmosfera. Então, por exemplo, essa soja aqui de Sinop, Sorriso, ela vem de caminhão até aqui, em Itaituba. Em Itaituba tem um transbordo, bota essa soja na barcaça, do caminhão joga na barcaça, e ela desce o rio. Desce o rio aqui, chega no Rio Amazonas, sai aqui, o navio, ou aqui também em Santarém, o navio consegue entrar até aqui no interior, porque o rio, a dimensão, como o professor falou, é o mar praticamente. É o calado, né? Calado que a gente chama a profundidade do rio. É muito fundo, então consegue entrar navio Panamax de 50 mil toneladas aqui no interior da Amazônia. E essa soja vai para o exterior. Se descer de barcaça até cá, ou até aqui em Barcarena, ela faz o frete de retorno com fertilizante. Então o fertilizante volta aqui para as regiões de produção. Então é uma coisa espetacular. Só finalizando, as duas regiões do estudo aqui no Pará, o Polo de Redenção que eu falei, está aqui embaixo. Então aquela saída era você puxar de caminhão até Palmeirante aqui, isso aqui amarelo é a ferrovia, a Norte-Sul, ela vem até aqui e sai em São Luís. A outra saída era você estar aqui e puxar de caminhão diretamente para Barcarena. Mas ela, apesar da distância ser um pouco maior, você converge melhor a soja para cá. E o outro polo é aqui, ó, Paragominas. Você puxa a soja, o porto tá aqui do lado, 300 quilômetros. Puxa de caminhão, é melhor do que você puxar para Porto Franco aqui embaixo, para depois você subir de trem. A imagem ficou congelada para a gente no Nordeste. Rapaz. Tá no Nordeste? Então você está passando o cursor e ela está parada lá no Nordeste. Professor, desculpa. Quanto tempo que era de apresentação? Eu acho que já foi passado o ponto. Mas eu tive a oportunidade de morar na região e é uma dinâmica que a gente não tem noção, né? E aí tem vantagens que às vezes a gente não vê na escola, né? Na escola que eu estou falando, na universidade. A gente saindo ali, a linha do Equador passa no estado do Amapá, né? Sim. Então a gente já sai praticamente em águas internacionais, né? E é muito rápido, né? Então esses temas que o Tiago trouxe hoje de ciclo de vida, de custo, é muito interessante. Eu vou falar só umas coisas aqui, Lucas, e aí a gente pode fazer feito você fez aí, levantar a mãozinha e perguntar direto, pergunta no chat. Pode ser? Posso começar aqui perguntando umas coisas primeiro. Vou mostrar só 3 coisinhas, só para conectar com o que o Tiago falou, e a minha grande preocupação em trazer as pessoas que a gente está trazendo para o evento, né? Porque a gente está, como eu falei, a gente está naquela época de achando tudo, mas tem medida para tudo, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, não sei quem é.
e contar umas histórias que muitas vezes a gente não conta na universidade, aproveitando que o Tiago está aqui. Vou passar bem rápido, tá? Isso. Pergunta no chat, mas na hora que tiver lá, aí pode até falar diretamente. Tá, ó. Hoje, o Tiago e a geração de vocês é diferente. Oi? Né? A gente teve um momento no Brasil em que a gente não tinha, né, pesquisa. Né? Então, a gente passou um tempo que a gente não tinha pesquisa e o gráfico mostra aí que até o ano do 1975, a produtividade era dependente da área. A gente ainda tem uma má cultura no Brasil, né? Má cultura, viu, minha gente? E é uma das coisas que eu vou conversar com o Tiago já para saber a impressão que ele tem disso lá na Europa. Né? Mas o interessante para a gente, para a nossa conversa de hoje, é que mais ou menos aqui, ó, de 75 a 80, é que a gente também teve o salto das universidades brasileiras. A criação dos programas de pós-graduação, a criação da Embrapa, né? E, na sequência, os programas de mestrado e doutorado. Foi exatamente nesse ponto da curva aqui que o Brasil percebeu que a gente não tinha informação aplicada ao Brasil para começar a desenvolver tecnologias. Oi. E quando eu falo tecnologias, eu estou falando, por exemplo, eu pedi de propósito para o Tiago que a gente está falando dentro da área da Amazônia Legal. Então, apesar da gente não estar falando de floresta, nós estamos falando de clima equatorial, solo altamente temperizado. Essa é uma condição que não se produz no mundo, né? Talvez na África, mas no mundo agrícola, a gente, nessa época, nesse período da história, a gente não tinha esse tipo de produção. Aí importava tecnologia que não dava muito certo. Vou mostrar só aqui alguns números que eu achei bem interessantes. Aí, ó, só os números, né? Esse autor aqui diz o seguinte, ó. Se a produtividade tivesse permanecido nessa lógica de aumentar a área nos 50 anos, desde os anos 1975, hoje a gente precisaria arar e desmatar uma área equivalente aos Estados Unidos, Canadá e China junto para poder produzir o que a gente consome hoje, né, para a população mundial que a gente tem. Né? Entre 61 e 2009, o uso da terra cresceu 12%. E a produtividade, 300%. Né? Essa é o que a agronomia está fazendo hoje, né, para a gente, que é a ciência agrícola. Entre 75 e 2017, a produção de grãos cresceu 6 vezes, enquanto a área dobrou. Sim. Né? Entre 75 e 2015, os avanços tecnológicos, entre 75 e 2015, foi o período onde a gente teve a criação das universidades, a criação dos mestrados, do doutorado, a interiorização das universidades. Né? O avanço tecnológico foi responsável por 59% do valor bruto da produção agrícola. Entre 95, 96 e 2005 e 2006, esse valor chegou a 68%. Né? Eu estou querendo mostrar esses números para vocês, para começar a puxar a conversa aqui com o Tiago. Acho que meu papel hoje aqui é esse. Né? Qualquer coisa, vocês me encontram no corredor. Se quiserem ir para Portugal conversar com o Tiago, pode ir. Né? Mas, Tiago, a gente tem, inclusive dentro dos cursos de agrárias, quando fala agronegócio, muitas vezes parece que a gente fala palavrão. Pois é, aqui em Portugal também. Às vezes, quando fala agronegócio, não está associado à sustentabilidade. Pode. Pois é. Um pequeno agricultor pode ser enquadrado como agronegócio também. E ele pode fazer as coisas de uma forma com menor impacto ambiental. O negócio através hoje das redes sociais, está muito disse-me-disse, como o senhor falou, existem formas de quantificar aquele impacto, ter aquela, mostrar o cálculo, digamos assim, mas muita gente não busca cair na conversa do outro. Mas o ideal é isso, você chegar com números e mostrar que, de fato, a produção, por exemplo, nos solos tropicais do Brasil é muito menos impactante do que uma soja produzida nos Estados Unidos, que usa uma quantidade brutal de ureia. Nós fazemos a FBN, né, fixação biológica de nitrogênio. Então, isso é espetacular. E aí, agronegócio não é isso que as pessoas falam, né? Agronegócio é estudo das cadeias produtivas, né? Toda a cadeia produtiva.
Mas aí eu queria saber, você está num programa de doutorado aí, e eu queria saber o que é esse programa, como é que ele funciona, juntando essas duas coisas que são famosas por bater cabeça, né? Agronegócio e meio ambiente. Né? Sim. Como é que funciona o programa, qual é a intenção deles, qual é o objetivo desse programa, né? Se todo tipo de trabalho é justamente nessa pegada que a gente está discutindo aqui, de mostrar que tem conta, que tem jeito, que a gente precisa... Sim. No meu curso, eu sou um pouco de cobaia também, porque eu sou da primeira turma. É bom sim. É um curso novo, mas tem muita gente, principalmente de África, aqui da Europa. Na minha turma eu sou o único brasileiro, mas nas outras turmas entrou bastante brasileiro e está crescendo bastante. Então, basicamente é isso. Tem, tipo assim, várias formações, isso é muito importante, essa interação com economista, com pessoal de gestão, biologia, enólogo. Então, você vai fazendo essa troca de informação, essa conversa, e só tende a agregar. Porque, às vezes, nós, como agrônomo, eu falo, pelo menos por mim, quando eu estava na graduação, eu ficava muito naquele negócio de produzir. Mas muitas das vezes, como uma outra colega falou pela manhã que eu estava acompanhando aqui no evento, nós, como agrônomo, é muito importante nós estarmos por dentro dessa questão da administração, da gestão, dos números, porque não adianta, digamos assim, só saber produzir, no fim das contas, não saber vender o peixe. Você tem que também barganhar e tem que também quantificar para saber se seu produto não tem um impacto ambiental, porque isso está em evidência e vai aumentar cada vez mais. Isso, entendi. Tô me controlando, viu, Kedna, para não falar muito. Eu posso ligar. Tá ligado aqui. Eu ia ligar a luz, mas já tá ficando escuro. Mas... Eu vou passar a palavra para quem quiser fazer pergunta. Eu acho que foi o Lucas que pediu, né, para fazer pergunta. Cadê Lucas? Acho que o Lucas caiu. Eu queria aproveitar, então, enquanto ele volta, mencionar. Isso me lembrou bastante essa explanação do Tiago na aula que o Alexandre faz normalmente a turma, acho que por isso que ele perguntou da introdução. E eu tenho sempre falado muito isso para os meus alunos, né? Que, na verdade, a população, digamos, leiga, tem essa ideia de que a agricultura, né? Inclusive o Alexandre fala, né? É de meter veneno, é de desmatar. E, assim, pelo menos para quem tem a formação em agronomia, na agronomia a gente preza muito pela sustentabilidade, né? E por ser uma engenharia, né, o Tiago mostrou lindamente aí números e gráficos e estatísticas mostrando que a gente calcula, assim, esses impactos e busca, lógico, né, o melhor caminho para ter menor custo, digamos assim, né, ambiental. Então, eu achei excelente... É o Lucas. Ele levantou sem querer, ele voltou. Eu achei excelente essa explanação justamente para mostrar isso. E no primeiro período eu sempre pergunto muito, eu faço uma atividade inicial com os meninos sobre... para eles fazerem um post, tipo, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Para eles fazerem uma publicidade sobre o agro. E por incrível que pareça, a maioria defende muito a agroecologia, o sustentável, porque não pode usar agrotóxico. Mas ainda com essa ideia que a gente traz de uma sociedade que cada dia mais, né, vem apontando o agro como somente isso, né? O agro, o agrônomo, a agricultura é só isso, é só desmatar, é só produzir, é só meter veneno. E o Tiago mostrou aí também, né, com dados, com estatísticas, com um artigo já publicado, né, como o Alexandre disse, é um ciclozinho fechado, que não é isso, né? Que o agrônomo tem conhecimento, a cadeia produtiva, principalmente de commodities, né, de culturas que são exportadas e com certeza tem essa preocupação mundial, né? Então, quem sabe a gente não consegue trazer essas ideias também para o pequeno agricultor, né? Sim. Essas informações para o pequeno agricultor também, para a gente organizar toda a cadeia produtiva. É muito importante a gente falar que o período não, assim, as comunidades urbanas, por exemplo, a indústria, as atividades mais urbanas são bastante impactantes. Então, o agro também, ok, existe um impacto. Toda atividade que você for fazer, um carro que você pega para ir à praia, você está tendo um impacto ambiental, uma pegada de carbono. Mas é muito importante você quantificar e sem falar que também muitas das culturas agrícolas, eu nem lembro um pouco da fisiologia, mas tem aqui o ciclo do Calvin Benson,
da fixação do carbono. Então, muitas culturas agrícolas, por exemplo, no caso que eu tenho uma bolsa de investigação que eu trabalho no projeto, com as oliveiras. E eu apliquei o LCA nas oliveiras e tive fazendo uma revisão de literatura. E muitas culturas agrícolas fazem essa fixação de carbono. Por exemplo, no caso da oliveira, na literatura inglesa eles chamam de carbon sink, né, que é um sumidouro, né, uma âncora de carbono. Porque ela pega aquele carbono e imobiliza, porque a planta está crescendo e para fazer a biomassa vegetal ela precisa do carbono. Então, às vezes, ao invés de você for calcular esse balanço das emissões com o sequestro, às vezes pode ficar negativo o valor, isto é, ela está tendo um papel ambiental muito importante, que é o de sequestro de carbono. Isso é muito importante. Isso. Alguém quer perguntar, minha gente? Olha o homem aí. É o caso de Pernambuco também, que é um grande produtor de cana. O grande lance, digamos assim, da bioenergia, digamos assim, biocombustível, o etanol, basicamente, é porque é uma coisa cíclica. Você produz a cana cresce, ela fixa carbono, você consome aquele etanol e depois a cana vai crescer novamente. É diferente do petróleo, que é uma fonte finita, que não é uma fonte renovável, que você está buscando ela lá do subsolo e está jogando isso para a atmosfera. Então o balanço não fica legal. Entendi. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguém aqui? Eu estou aqui. Alguém chamou? Chamou. Não, só tem dizendo aqui que o Lucas amarelou. O Miguel levantou a mão. Não sei se foi por acaso também. Miguel, quer perguntar alguma coisa? Não, foi sem querer aqui, apertei sem querer. Ah, meu Deus do céu, os caras estão nervosos, Tiago. Mas ano que vem a gente deve ter. Ano passado, durante a pandemia, eu participei de um evento. Vou até te chamar, Tiago, para acompanhar. E vou divulgar aqui para quem quiser participar. Dos estudantes brasileiros na Holanda. Né? Eles têm uma associação e eles fazem um congresso todo ano. E essa foi a tônica do evento do ano passado. Né? Mostrar que a gente consegue produzir, né? Avaliando, medindo e controlando esses impactos ambientais. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para você, já que o pessoal não quer perguntar. Essa metodologia não sei se você conseguiu ver isso, essa metodologia de ciclo de vida, desse tipo de registro que você faz de onde produzir, de que forma mais barato, onde seria mais viável, você sabe se tem algum governo que adota isso como metodologia de planejamento ou zoneamento agrícola? Não, governos não, mas a indústria, basicamente, a agricultura também, mas a indústria é crescente. Porque, por exemplo, na indústria têxtil ou a indústria automotiva, ou na própria agricultura mesmo, por exemplo, ok, você vai produzir um produto agrícola, você tem que ter, primeiramente, uma unidade funcional. Que é o quê? Se é 1 quilo de soja, ou 1 tonelada, ou hectare, você tem que escolher a sua unidade padrão para você ter uma referência. E depois ir procurar na literatura para saber o que os gajos estão fazendo nas outras zonas para saber qual é o impacto. Então, por exemplo, o milho. Eu vou produzir o milho, eu vou fazer o cálculo do LCA, né, o impacto ambiental. Ao invés de usar uma ureia, eu posso estar usando um sulfato de amônia, que além de ter uma quantidade de tipo assim, um impacto ambiental muito menor, você tem uma fonte de enxofre. Então, basicamente, a sacada é essa, você está procurando fontes alternativas, que às vezes podem até ser um pouco mais baratas economicamente, e causando um impacto ambiental muito menor. Então, é isso que é a sacada, digamos assim, do LCA. E aí, depois você ter uma certificação, as pessoas que estão no estágio mais avançado, de que o seu produto tem naquele rótulo descreve, para se produzir isso, foram emitidos tanto de carbono, ou então foram sequestrados tanto de carbono. Então, isso é muito importante até para se trabalhar a questão do marketing. Porque no marketing eles têm um termo chamado greenwash, que é o quê? É você falar com uma coisa sustentável da boca para fora. Você pegar um posto de combustível, pintar ele de verdinho, para dizer que ele é amigo do ambiente, mas na verdade não é muito, entendeu? Basicamente é isso. É bom você fazer os cálculos, mostrar
conhecer o que seu produto consumiu, o que ele gerou de emissão no ambiente e está colocando isso para o consumidor. Isso é uma forma de transparência. Mas, no caso, o agro está atrasado nesse cálculo de eficiência, né? Sim, o ideal é isso. Por exemplo, assim, eu acho que o Brasil, potencial nós temos, a imagem que chega aqui no exterior é que o agro é vilão, como a professora também estava falando, a Kedma, tem muito impacto, não sei o que e tal. O que está faltando é a gente colocar isso na ponta do papel, já tem muita gente fazendo isso, e se comunicar melhor com a sociedade, digamos assim. Porque, no caso da Amazônia, o grande vilão não são os agricultores. O grande vilão da Amazônia é o quê? É especulação imobiliária e grilagem de terra. Por exemplo, na Amazônia tem muita terra devoluta, muita área sem documentação. Então, alguns espertinhos, digamos assim, vão lá, desmatam aquilo, formam um pasto para dar um aspecto legal, para dizer que, eu sou pecuarista, e a partir do momento que ele desmata, a terra passa a valer mais, porque é uma terra que já foi aberta e já está com pasto formado, já tem uma cerca, então essas benfeitorias conta-se mais na hora de revender aquilo lá para frente, e eles fazem uma declaração de posse, que é através de uso capião, supostamente, pega lá numa associação, uma declaração que já tem 5 anos que faz a posse mansa daquele imóvel na Amazônia, e atesta que é dele. Ele não tem um título no cartório, mas ele tem uma declaração de posse que ele revende aquilo. Então, o grande problema da Amazônia é esse hoje. Madeireiro, grilagem de terra e especulação imobiliária. Basicamente é isso. E a política de perdão, né, que normalmente acontece, através de governo, existe uma política de perdão dessa conduta, né? Exatamente. O ideal é você ter um marco temporal, por exemplo, o Código Florestal de 2012. Basicamente, ele tem que servir como referência. Você não pode pegar uma pessoa que, sei lá, fez isso há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que as pessoas que estão na região sabem quem são as pessoas, sabem que o cara nunca viveu ali. E ele estava, na verdade, pegando aquilo, fazendo aquela abertura, vende a madeira, que vale um pouco mais, ele não teve nenhum custo para produzir aquela madeira, porque já está lá, já cresceu, ele vai lá, o custo que ele vai ter é só de retirar ela da floresta e revender. É diferente do pessoal da silvicultura, que faz o plantio, que aduba, que faz os tratos culturais. Então é isso que tem que acontecer, né? A lei tem que ser mais rigorosa para coibir a grilagem e a especulação imobiliária. Entendi. Deixa eu perguntar só, mas se não for deixar comigo aqui, eu vou até amanhã, viu? Ó, Jair, eu vou perguntar. Antônio que está perguntando aqui, Antônio, professor, Jair Dourado fez uma pergunta. Não, Antônio. Eu vou perguntar, Antônio, daqui a pouco. Vou perguntar também, Jair. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Assim, o Antônio fez, exatamente. Antônio é professor, estou tendo de Antônio, né? Estava aqui no teu tempo já? Não, acho que não. O Antônio não lembro. Ele não deu aula para mim. É da irrigação. Ele é o vice-coordenador do curso ainda, né? É o chefe, viu? Pois E bravo. Que bravo. Ei, Tiago, deixa eu antes de perguntar aqui, já para conectar com a pergunta do Jair aqui, eu estava lendo um material de um cara, um pensador desse moderno, e ele dizendo o seguinte, que era impossível, com o avanço tecnológico, né, era impossível a gente hoje, no processo de alunos, não se desesperem, tá? É só um pensamento. Era impossível hoje a gente prever, né, num curso, o que oferecer para aqueles que vão se formar daqui a 5 anos. Qual é o curso ideal? Então, eu queria saber o que é que você, a partir do seu olhar de hoje, né, estudando o que você está estudando e com a experiência que você tem dos 2 lados, na pesquisa e no campo, como é que você acha que estão os cursos de agronomia? Se a gente está muito limitado a algumas coisas, se o curso tem que abrir mais, fechar mais, dar uma virada, uma guinada para um lado. O que é que você acha dos cursos? Eu penso que a questão das ferramentas de informática, principalmente base de dados, essa coisa, não só na agronomia, mas em todas as áreas hoje em dia, está evoluindo muito rápido e na agricultura, digamos assim, existe aquela internet das coisas,
que é tudo automatizado, é tudo através de sensores, tudo, a rega liga, desliga, a pessoa não precisa ir a campo, já tem os indicadores, se vai chover ou não. Então, esse tipo de tecnologia eu acho que tinha que ser mais utilizado, e base de dados, SQL, esse tipo de coisa tem que ser passado, porque a tendência tá evoluindo tudo muito rápido. E a questão do idioma, que eu acho que o aluno também tem que procurar um pouco por fora, aprender inglês, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem também, mas já perdi muita vaga de emprego aqui na Europa, justamente por conta do meu inglês. Eu escrevo, leio, converso básico, mas não tenho uma fluência para você tocar uma negociação em alto nível num telefone. Eu não tive um inglês tão bom quando eu estava no Brasil, também eu fui um pouco preguiçoso por esse lado, mas estou correndo atrás agora. Depois de velho é mais difícil para aprender. Mas vocês que estão novos ainda, estão durante a graduação, corre atrás, porque é 50% para o mercado de trabalho, o inglês é a língua universal. Eita, Tiago, jogasse um balde de geografia agora, todo mundo. O pessoal, ele está em Portugal, fala português. Eita, deu ruim agora. Não, é porque assim, aqui o nível da Europa, basicamente, para começar, eles chamam dobragem aqui, não é dublagem. Os filmes aqui não são dublados. Então, desde pequenininho, os meninos estão assistindo aquilo ali e já tem o inglês na escola. As gerações mais novas aqui basicamente já falam inglês, é natural. E os mais velhos não, mas os mais novos é uma coisa que vem. Então, basicamente, a pessoa tem o ensino médio, mas tem o inglês. Então, já pesa. Deixa eu te fazer a pergunta aqui do Jair, depois a gente vai para... Pois é, não acredito. Depois a gente vai para a Betânia aqui. Jair está perguntando o seguinte: qual a visão da nossa produção agrícola nas universidades da Europa? Né? Já que a gente tem a divulgação de que tem sempre uma visão muito negativa da forma como a gente produz no Brasil. Sim, boa pergunta, Jair. Aqui a questão, o Brasil é uma grande potência. Eu tive a dimensão, digamos assim, depois que eu cheguei cá. Para começar, nós não temos subsídios no Brasil. Aqui na Europa existe a PAC, né, que é a Política Agrícola Comum, que é a nível europeu, a nível nacional, e algum subsídio para os agricultores. Então, nossa agricultura, ela, como o professor Alexandre falou, é tropical, nós temos água, temos sol, temos condições, temos um melhoramento genético que ajudou em várias das culturas, por exemplo, a soja, o milho, nós temos potencial. O que acontece também uma grande questão que ninguém no mundo é bobo, digamos assim, hoje em dia. Claro que existe essa visão que o agro no Brasil é poluente, o governo às vezes dá brecha, às vezes não sempre dá margem para esse tipo de questionamento, mas a gente sabe que existe muito interesse também. Por exemplo, a França está questionando com Macron a produção tropical, mas imagina você produzir soja com um nível de produtividade na França que não chega a 3.100, 3.200 quilos por hectare, igual no Brasil. A fixação biológica para eles do nitrogênio, que eles chamam aqui azoto, não é a mesma coisa do Brasil. Eles teriam que fazer uma produção de soja com o uso de fertilizantes nitrogenados, teriam que fazer essa produção de soja com subsídios agrícolas. Então, se você botar na ponta da caneta, no fim das contas, a questão econômica e ambiental, o Brasil sairia muito na frente. A regulamentação, por exemplo, na zona de estudo que eu estou fazendo, que é da moratória da soja, as próprias trades, as próprias multinacionais já têm esse compromisso de não adquirir soja que foi desmatada após 22 de julho de 2008, já existe esse controle, e nossa soja, nosso produto é competitivo. O que falta é dialogar. E o governo do Brasil não dá brecha para esse tipo de questionamento, né? Tem que ser transparente, não é tratar o seu cliente, digamos assim, porque também a Europa importa bastante produto agrícola do Brasil, soja, basicamente. Não adianta tratar na ponta do pé, igual estão fazendo com a China. Entendi. Betânia, cadê tu? Eu acho que o Anthony fez um questionamento também, professor. Mas outro, né, chefe, a gente deixa para o fim. É a hora da vingança agora.
Estou achando muito interessante o diálogo de hoje, né? Desde o horário da manhã, que também assisti, a gente falando sobre empreendedorismo, e as colocações de Tiago como alguém que está no mercado, que está levando informação, não só aquela formação prática, mas a acadêmica, me levou a pensar a respeito de como a universidade, eu estou na universidade há 3 anos, mas eu estou na agricultura desde a infância com os meus pais. Mas o quanto a universidade na área das agrárias, ela não vai às escolas. Até a questão de Elizabeth hoje, com a botânica nas escolas, ainda assim é aquela questão de biologia, digamos assim, e a área que ela está querendo mostrar. Mas o quanto as nossas agrárias, eu fui até dar uma palestra esses dias numa escola de referência lá da minha cidade, de Gravatá, e eu fui falar sobre ácaros. E acabei levando a ecologia, mas não esse pensamento, como você estava colocando, não aquele pensamento do ecologista, que é defensor da planta, mas do ecólogo, dessa questão de como produzir de forma sustentável, mas de forma rentável também para o agricultor. Aí o meu questionamento aqui é assim, o quanto a universidade ainda precisa ir para a educação básica, o quanto a gente precisa levar essas informações, como o Tiago está falando aí, da rentabilidade, desse LCA, né? O quanto a gente precisa mostrar isso para que nós façamos essa base desde a educação básica. E como a gente pode estender isso? Porque eu acho que é o papel da universidade e que eu sinto falta. Eu penso que a universidade, claro que existem também algumas limitações de fazer parcerias, por exemplo, igual uma privada, fazer uma parceria com a empresa privada, digamos assim, é muito mais fácil. Eu acho que a burocracia existe no serviço da Universidade Federal, mas eu acho que a nível, não só da UFAP, estou falando, a nível global, seria muito mais fácil fazer como o professor Alexandre falou. Lá na Holanda, eles têm aquelas incubadoras de inglês e de empresas, e a incubadora está dentro da universidade, e eles são campeões de patente, eles desenvolvem os produtos, fazem tudo dentro de estufa, aquilo... os Países Baixos, eles estão basicamente a maior parte do território deles abaixo do nível do mar, não tem solo para produzir, eles têm que fazer as coisas tudo vertical, essa interação com a iniciativa privada teria que ser maior, digamos assim, não porque a iniciativa privada no Brasil faça pesquisa. Quem faz pesquisa hoje no Brasil, a gente sabe, é a universidade pública, gratuita e de qualidade. Com toda a limitação, é a universidade pública no Brasil que se faz pesquisa. Mas a gente sabe que a iniciativa privada tem um aporte do capital. Então, fazendo esse casamento da iniciativa privada, do capital dela, com a pesquisa na universidade pública e com o vigor, digamos assim, aquela ansiedade que os alunos têm para estar saindo já no mercado de trabalho ou indo para a pós-graduação, isso teria todo o potencial. Isso que tem que ser maximizado no Brasil. Tiago, deixa eu aproveitar. Tu sabe aí como é o regime escolar, no sentido de quanto tempo dura a graduação aí e como é a escola? Sim, a graduação eles chamam aqui licenciatura, são 3 anos. Porque teve uma reformulação que acho que foi 2009, acho que a professora Kerima também deve estar por dentro, que é o pré-Bolonha e o pós-Bolonha. Antes, por exemplo, a agronomia era 5 anos, que era o pré-Bolonha. Agora, pós-Bolonha, acho que foi 2009, 2010, passou a 3 anos. E o mestrado integrado seriam 5 anos, que é mais ou menos o equivalente à nossa graduação em agronomia no Brasil. É parecido com o esquema francês também, né? Sim, é a nível europeu essa regulamentação do Bolonha. E você tem ideia, eu estou perguntando para tentar conectar lá com a Betânia, porque eu estava escutando uma matéria esses dias, dizendo que boa parte 50% mais ou menos, ou mais, da educação do ensino médio da Alemanha é técnico. Né? E o curso técnico, eu sou aluno de curso técnico, a gente dá uma conectada maior. Né? Com 15 anos eu estava estudando culturas agrícolas no colégio agrícola. Eu fiz o técnico também. Né? Então, será que talvez seja isso que falta um pouco no Brasil, né? Eu penso, professor, assim, tipo assim, ok, existem bastante nível técnico, mas existe muito nível superior na Alemanha também. O que falta no Brasil, tipo assim,
é a economia girar, porque se a roda da economia girar, vai ter emprego para o cara que trabalha lá com nanotecnologia, quanto vai ter emprego para a construção civil, para o braçal que está lá batendo massa para fazer a laje. Então, o que falta é basicamente, por exemplo, a nossa indústria está sucateada. A indústria no Brasil já chegou a ter um terço do PIB, hoje tem 11%. O que está segurando o nosso PIB é o agronegócio, que está com praticamente 27%, 28% do PIB. Por quê? A nossa moeda se desvalorizou. Por exemplo, quando eu trabalhava em 2018, a soja no estado do Pará, eu trabalhava como comprador de grãos, eu pagava, na altura que estava na empresa, R$75 na saca de soja. Hoje, com essa moeda desvalorizada, o dólar era R$3, agora está 5,40. O bushel, que é a cotação da bolsa da soja, que equivale a 27 quilos, 216 gramas, a unidade de medida na bolsa era $7 por bushel, hoje está 13, hipoteticamente. Então essa saca de soja, que em 2018 era 75, hoje está R$150. Então o sojicultor está rindo daqui para cá, porque está vendendo a soja a R$150, mas em contrapartida, a matéria-prima, o input que ele utiliza, grande parte é importada, porque a química fina vem da China. O fertilizante, nós não somos independentes, no caso do fosfato, do potássio e da ureia, que é derivada do petróleo. Porque nós não temos refinaria. Nós temos o petróleo lá, ok, tem uma questão do pré-sal, mas nós mandamos grande parte desse petróleo bruto para fora, eles refinam, nós compramos ele com valor agregado. Então, é esses gapzinhos que está faltando no nosso grau de industrialização que nós poderíamos estar agregando valor. O café, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de café no mundo. Eu bebia café no Brasil, mas eu comecei a beber mais aqui na Europa, porque eles amam e qualquer lugar que você vai conversar com a pessoa, vamos no café. Ok. É 50 cêntimos a $1, a €1, uma xícara de café. E vem isso aqui. Enquanto nós vendemos uma saca de 60 quilos de café Conilon, café arábica, a R$1.200. Quantas xícaras que não daria para se fazer com a saca de 60 quilos? Então, essas coisas que nós estamos perdendo dinheiro. E o euro a R$7, né? Pois, o euro a R$7. E, por exemplo, a África também passa com algo parecido com isso. A Suíça é um grande produtor de chocolate. Os melhores chocolates do mundo, aquela fama toda é da Suíça. Mas a Suíça não tem um pé de cacau. O que eles fazem? Eles compram a amêndoa na África, no Brasil, no Equador, fazem aqueles blend, aquelas misturas. Tem a marca lá, tem toda a indústria verticalizada para estar manufaturando isso e agregando valor no produto. E você vai lá e paga uma barra de chocolate na Suíça, 15, 20 euros, achando bom, entendeu? E o cara que está lá na África, basicamente colhendo cacau na Amazônia, lá no estado do Pará, ele perde grande parte desse dinheiro que está circulando dentro da cadeia, justamente porque ela não é verticalizada. É bem isso aí. Isso, tá certo, viu, gente? Tem muito cacau lá na Amazônia, viu? Sim, só na Bahia não, tem muito lá também. O centro de origem, o centro de diversidade do cacau é ali na Amazônia, já subindo para o América Central. Tem muito lá. Bom, para fechar aqui, que eu acho que... Oi. Para terminar, esse link, essas informações que o Tiago dá, foi a mesma coisa que eu fiz na escola, levando informações que para os meninos eles faziam, isso eu não sabia. Então, assim, vocês fizeram curso técnico, e poucas são as escolas hoje de curso técnico, principalmente nas áreas de agrárias, na minha região. Mas a informação que a gente pode levar, a gente pode levantar a curiosidade, mostrar a eles, olha, não é só a universidade, você pode fazer um curso técnico, você pode ir atrás disso e ter emprego, e buscar emprego. E fazer com que essas mentes pensantes, elas saiam só do TikTok. Elas usem o TikTok, como as meninas estavam dizendo, para coisas válidas. E por isso que a economia da gente, ela precisa ser mudada, porque a informação precisa ser disseminada. Hoje, com o online, Tiago pode estar nas escolas públicas também, não só nas universidades, levando informações para eles também. E a gente, como professor, como estudante de escola de universidade, a gente também pode entrar nesses lugares, informar mais, levar mais informação. Isso. Não só ficar dentro dos muros da faculdade.
quando eu falo curso técnico, não é separando, não, tá? Quando eu falo curso técnico, eu tô falando de educação com contexto, né? Porque a gente, às vezes, tem aquela educação que não tem contexto nenhum, tem que saber tudo de tudo, e aí, às vezes, quando chega lá no ritual de Enem, pronto, é um desespero total, né? Acaba indo para o tradicional sempre. Eu acho que foi o Tiago Souza que pediu para falar aqui. Foi o mesmo, é que, na verdade, eu vim estragar um pouco a festa, né? Eu vim informar que nossa live está chegando ao fim, né? Mas que vocês podem dar suas considerações finais, né? Da palestra de agora, para a gente dar continuidade ao nosso evento. Tiago, nas considerações finais... Tiago, outro Tiago, com Y agora. Nas considerações finais, né, o Anderson perguntou se a recepção foi boa aí na Europa, o que é que você recomenda para a turma, né? Como é que foi? A princípio foi muito boa. A princípio foi muito boa. Se alguém tiver pensando em vir, o ideal é que quando eu cheguei aqui o euro era 4-1 a relação, hoje está 6,5-1 e acho que vai ficar pior, infelizmente. Mas se alguém estiver pretendendo vir para cá, tem que ter alguma economia, fazer alguma reserva. Procurar publicar bastante, entrar na pesquisa para concorrer a uma bolsa de investigação, bolsa de pesquisa aqui, porque eu tive que concorrer com os portugueses, eu consegui uma, né? Está acabando agora no final do ano, mas tendo algumas publicações, alguma área de interesse, eu acho que dá para conseguir uma bolsa, sim. É isso, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? É o tipo de coisa que eu gosto de fazer, ainda mais entre amigos. A oportunidade de falar com o Tiago pessoalmente, apesar dele esnobar a gente no Facebook, só mandando foto. Eu quase não uso Facebook, eu só posto a foto e saio correndo. Ele fica esnobando a gente. Mas é muito bom, foi muito bom. Um abraço, espero que você, quando voltar, apareça por aqui. Obrigado, eu vou encaminhar a apresentação e o proceeding para vocês, para encaminhar para os alunos. Qualquer coisa, pode passar meu e-mail também, que estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Tchau. Um abraço. Tiago. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Maravilhoso o bate-papo. Muito bom mesmo. Ok, parabéns. Obrigado. O link vai ficar disponível depois, correto? Certo, vai. Tá bem, ok, obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, obrigada.